Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando os livros que eu li esse mês, dando a nota e falando qual público que eu acho que vai gostar desse livro. Tem uma opinião bem polêmica aqui, porque eu li o livro da Casey McQuiston e ela é bem popular, né? Os livros dela fazem muito sucesso, então vai ser uma opinião polêmica sobre o livro dela, porque eu não gostei, tá? Mas vamos lá! Então, gente, eu vou fazer na ordem dos livros lidos esse mês. Realmente, o primeiro livro que eu li esse mês, e aí eu vou acabar falando de todos, que não é livro, é mangá. Gente, esse é o barulho do computador, desculpa. Eu tô lendo Hunter vs Hunter, como vocês sabem, né? E eu li o sexto, sétimo, oitavo esse mês. Hoje é dia 27. Eu continuo gostando muito do mangá, por enquanto eu quero continuar, né? Porque ele lembra muito a minha infância e ele é muito fidedigno com o anime. Então eu achei um mangá muito interessante. Atualmente eu tô no nono. Então o nono entra na leitura do próximo mês. Mas assim, nada muito a comentar. A nota que eu dou pra ele é 5 estrelas. Todos os mangás até agora. Porque todos eles param no cliffhanger que eu não consigo parar de ler. Então, assim, eu tô bem feliz lendo, tá sendo divertido, nostálgico. E, assim, como tem algumas histórias com assassinato e tal, eu não acho que é um mangá pra crianças muito novas ali, ler depois dos 16. Mas eu gosto muito, tá? O próximo livro que eu li esse mês, aí é o polêmico, que é o da Casey McQuiston, A Última Parada, tá? Eu dei 1 estrela pra esse livro, gente. E aí, eu queria, antes de tudo, pedir pra ninguém me cancelar na internet, tá? Porque, assim, eu reconheço as coisas boas desse livro, mas pensando no tipo de literatura que eu consumo, não é um livro que eu gostei. E eu não posso não falar isso, porque outras pessoas também vão ter o gosto parecido com o meu. Além de que eu sei que outras pessoas realmente gostam e tudo bem. Assim, o livro tá com nota 4 no Scoob. Então é um livro que tem muita gente gostando. E o que ele é, basicamente? Ele é um romance sáfico. Eu aprendi essa palavra até ouvindo podcast sobre esse livro, porque a Tag, sempre que lança um livro, tem um podcast em seguida. E o que é um romance sáfico? É um romance de 2 mulheres. E aí, independente de se elas são lésbicas ou se elas são bi. No caso, uma pessoa dessa história, que é a Jane, ela é lésbica e a August, ela é bi. Então, esse livro, ele conta basicamente a história delas se conhecendo. Elas se conhecem no metrô. Só que tem alguma coisa bem estranha com a Jane. E aí, no decorrer do livro, isso não é exatamente spoiler. O que tá também no Scooby, acho que tem isso também. Descobre-se que a Jane, ela é dos anos 70 e ela tá presa ali no metrô. Eu ouvi o podcast e eu achei muito interessante que ela fala assim, né? Sempre tem romance clichê pra de casal hétero. Então eu, como uma pessoa heterossexual, e se eu gostar de romance clichê, eu vou ler um romance clichê e eu vou me enxergar naquele romance. Mas as pessoas lésbicas não, ou enfim, da comunidade LGBTQIA+, elas não vão ter isso pra se identificar. Então aqui eu queria dizer que é realmente muito importante a gente ter um livro como esse. Porque a gente tem que ter personagens pra todo mundo, né? Que todo mundo consiga se identificar e etc. A autora, até onde eu sei, também é da comunidade. Então é muito importante que a gente tenha essas pessoas sendo reconhecidas, tá? Dito isto, o que eu achei do livro? Eu achei um livro com capítulos muito longos. Isso é uma coisa que já me deixa meio triste, assim, porque eu não gosto de parar o capítulo no meio. E aí, nem sempre todo dia eu tenho muito tempo pra ler. Então, assim, e fica maçante. Segundo, eu achei a profundidade dos personagens bem rasa, tá? E aí, eu tô acostumada com outro tipo de literatura. Eu tô acostumada com uma literatura mais clássica, ou livros, assim, que tratam de temáticas bem profundas. Não que essa temática não é profunda. Questão da comunidade LGBTQIA+, que no livro trata meio que anos 70,
versus atualmente, é um tema importante, mas eu acho que ela não se aprofundou o suficiente. Por quê? Porque é um livro de literatura clichê, é um livro para as pessoas se divertirem. É claro que ela vai dando alguns pontos ali e aqui que são interessantes, mas ela não se aprofunda. E eu, como eu sou uma leitora que eu gosto de algo que se aprofunde mais, pra mim faltou, sabe? Outra coisa, elas se apaixonam, tá? É um romance, então... Elas se apaixonam. E aí, a August fica debatendo, tipo, com todos os amigos dela que ela tá apaixonada, mas acha que a outra não gosta dela. E aí, spoiler, é óbvio que a outra gosta dela. Desde o começo você percebe que elas se gostam. E aí ela fica, sei lá, 100 páginas do livro falando tanto o pensamento dela quanto a fala dela para os amigos dela, ela se remoendo. Será que ela gosta de mim? Ou será que ela não gosta? Eu achei que a August, ela vive os sentimentos dela como uma pessoa muito nova, sabe? E eu sou uma leitora mais velha, eu tenho 26 anos. Então, assim, pra mim, eu fiquei assim, meu Deus, não passa, não termina. Que maçante. Foi uma leitura assim, eu queria desistir. Se não fosse um livro que veio pela tag, eu teria desistido, tá? Eu teria chegado na página 100 e falado, é isso, não aguento mais, é muita enrolação, não chega no ponto, não vou ler. Mas como foi um livro que veio pela tag, eu resolvi ler. E assim, me decepcionou um pouco, também porque os livros da tag, pelo menos todos que vieram até agora, sempre trouxeram uma reflexão profunda. E esse daqui eu achei que ele não se aprofundou. Além disso, a autora fica muito tempo em pensamentos da personagem, mas muito mesmo. E aí parece que o livro não caminha, no geral, sabe? Outra coisa, ele é um livro que é pra misturar romance com sci-fi, porque a Jane fica presa na linha do metrô. Só que, assim, eles não se aprofundam de fato, assim, qual o evento que fez, sabe? Ah, um aumento de tensão. Tá, mas por quê? Sabe? Parece que, assim, é só pra dizer que tem um elemento de sci-fi, mas não se aprofunda de verdade. Enfim. No geral, assim, eu não gostei do livro. Não foi um livro que me prendeu. Eu não gostei da escrita da autora. Então, não fiquei presa. Não é escrita envolvente pra mim. Mas aí eu acho que a gente tem que pensar que eu tenho 26 anos, eu nunca fui de ler literatura muito clichê, eu gosto de literatura jovem, mas não clichê assim. Então não é um gênero literário que eu gosto. Então se você partir dessa premissa, eu dizer que eu não gostei desse livro não quer dizer que você também não vai gostar. Se você for uma pessoa, eu acho, tá? Se você for uma pessoa mais jovem, ou até uma pessoa da minha idade, ou mais velha, mas que ama literatura clichê, provavelmente você vai gostar. Mas eu não gostei. Então, assim, pra quem que eu indico esse livro? Eu indico pra pessoas mais jovens que eu, que estão acostumadas com isso, que querem um livro leve e que gostam desse tipo de literatura. Então, é pra essas pessoas. Mas e aí eu também tenho que pensar no quanto esse livro me agregou. Eu sempre fui uma pessoa bem envolvida com temáticas de minorias, tanto na universidade quanto na vida. Então, assim, eu sempre fui envolvida em debates do que a comunidade LGBTQIA+ sofre, etc. Então, assim, pra mim não trouxe uma reflexão além. Por exemplo, se você nunca se envolveu num debate, se você é novinho e tal, não sabe muito sobre a comunidade, talvez seja uma boa porta de entrada. Mas pra mim, no meu caso, né, que já li sobre, já vi outros livros nesse tema, já conversei, debati, pra mim não agregou tanto, tá? E por último, o que eu queria falar é que a minha nota foi 1, tá? É um livro bem grosso, ele tem 400 páginas praticamente. Então, assim, se tivesse 200, eu acho que eu teria gostado. Eu não teria dado 1 estrela, teria dado, tipo, 3 estrelas. Porque eu entendo a necessidade desse livro, tá, para as pessoas. Mas muitas delongas no meio do livro. É importante, tem cenas hots, tá? Então, assim, se você for muito novo, eu acho melhor você não ler ou perguntar para o seu pai ou para sua mãe se você pode ler. E provavelmente ele não vai deixar, porque tem cenas bem picantes. Daí, o próximo livro que eu li foi Alice no País das Maravilhas, tá?
Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Algumas pessoas no Scooby eu vi que reclamaram de tipo, meio lento, meio isso, meio aquilo. Eu particularmente gostei bastante. Eu achei que, apesar de ser uma literatura nonsense, se você pega algumas partes e tira do contexto da história, te faz refletir sobre a vida. E mesmo sendo frases clichê. Na verdade, assim, aí vai parecer que eu tô sendo irônica com outro livro. Eu falo clichê no sentido assim, todo mundo, mesmo que não tenha lido Alice, sabe frases da Alice. Então, tipo, meio que ficou uma coisa que você sempre vê no Instagram, você sempre vê, enfim, em lugares, né? Mas tem aquela frase dela que o coelho pergunta pra onde que ela quer ir, ela fala que tanto faz, ele fala se tanto faz, qualquer caminho serve, né? Então, isso é uma frase que você tira do livro, bota na sua vida e pensa, se eu não sei realmente o que eu quero da minha vida, qualquer vida serve. E aí te faz refletir, entendeu? Então, por mais que seja uma literatura juvenil para criança, seja um livro curto, antigo, é um livro que me trouxe reflexões. Inclusive, eu fiz algumas marcações aqui de partes que me fizeram pensar sobre a vida. E é um clássico e eu acho, assim, que ele merece 5 estrelas, tá? E essa edição da Dark Side, gente, é maravilhosa. E, além disso, essa edição da Dark Side, ela traz muita coisa complementar. Traz esse canto aqui, esse poema, Fantasmagoria, que eu achei sensacional, assim, eu fiquei assim, uau, eu achei muito legal. E eu não sou muito de gostar de poema, poesia, cantos e etc. Tem muita ilustração, enfim, eu amei. E aí esse mês, agora que vai sair no vídeo do próximo mês, eu tô lendo Através dos Espelhos, Alice através do espelho. Mas a Alice através do espelho eu não gostei tanto quanto o primeiro, tá? Provavelmente pra Alice, a outra, eu vou dar menos estrelas. Daí, o próximo livro que eu li foi Quadribol, Através dos Séculos, que é o livro da J.K., né, do box de Hogwarts. Eu comprei porque tava R$ 64,90, quase 65, e são 3 livros, então resolvi reler pra ler alguma coisa leve, e vocês vão entender por quê, porque o último livro do mês que eu li foi muito pesado. Então, eu amei, né? Eu adoro que é o fato de quem escreveu um personagem, tipo, um bruxo, né? Eu adoro como tem, por exemplo, aqui, Biblioteca de Hogwarts. Tem a assinatura de quem pegou os livros. Tem da Hermione, tem do Weasley, tem de várias pessoas. Eu adoro como eles botam, assim, um capítulo, que isso aqui só vai ser lido se você for bruxo, ou se for um trouxa que lê, tudo isso aqui é ficcional, sabe? Eu gosto como ela traz o mundo da magia pra dentro da gente, como se ele realmente existisse. E eu amo Harry Potter desde criança. E eu esperei por muito tempo a minha cartinha de Hogwarts e nunca chegou. Então, assim, foi super gostoso ler. Eu dei pra ele 4,5 estrelas, tá? Por quê? Porque é um livro curto. É assim, é pra ter conteúdo adicional, mas não é nada uau e tal. Pra quem gosta, é muito da hora. Tem várias referências, você ri lendo ele. Mas pra quem não é super fã de Harry Potter, aí eu já não recomendaria, tá? Aí eu pulei um livro, gente. Eu li um livro antes desse. Gente, como eu li livro, dá vontade até de dividir esse vídeo em 2, porque eu fico assim, meu Deus, ninguém vai querer assistir eu falando tanto tempo. Mas vamos lá. Eu li também, deixa eu ver se eu consigo mostrar a capa dele aqui. Aí. Eu li Sociedade do Cansaço, tá? Do Byung-Chul Han. Uma amiga minha me sugeriu esse livro. Eu li bem no final das minhas férias. Ele é um livro de filosofia. Não é literatura, tá? Então, esse é um ponto que eu queria destacar aqui. Eu sempre tento ler ou um livro de divulgação científica, ou um livro de filosofia, de alguma coisa que não seja literatura, junto com as literaturas, tá? E aí, o que eu achei desse livro? Eu achei maravilhoso. Ele faz a gente refletir muito sobre a sociedade que a gente vem. Basicamente, o autor, ele tenta entender por que a nossa sociedade está sofrendo tanto de doenças emocionais, né?
ou seja, de depressão, de ansiedade, de burnout, etc. Então ele discorre como a nossa sociedade hoje ela é voltada para o positivo. E aí eu digo positivo não no sentido de positividade, mas no sentido de que você sempre tem que dizer sim para tudo. Tipo, negativo é tipo assim, de você não querer fazer alguma coisa e etc. Mas a nossa sociedade, você sempre tem que ser proativo, você sempre tem que estar feliz, você sempre tem que estar bem, né? Você sempre tem que estar produtivo. E aí, isso é um excesso que ele chama no livro de positividade, né? De tipo, tudo ser sim. E aí, essa pressão, ele vai discorrendo sobre essa pressão na vida das pessoas e etc. É um livro bem curto, tem 100 páginas, dá pra ler numa sentada, mas eu não indico, porque é um livro muito reflexivo. Então, assim, numa sentada você não vai captar tudo que o autor quer dizer. E, sinceramente, eu acho que nem em uma leitura só, tá? Numa leitura só é muito pouco pra esse livro, tem que ser lido mais de uma vez. Mas é um livro curto, 100 páginas. Eu gosto de como o autor consegue falar de um tema tão profundo e tão importante pra nossa sociedade como hoje, sociedade do cansaço, né? De uma maneira tão concisa, num livro de 100 páginas. Tenho que falar que, assim, tem palavras mais rebuscadas, até porque é um livro filosófico de um acadêmico, etc, etc, etc. Então, se você for ler, eu sugiro você ler no Kindle. Inclusive, eu comprei numa promoção de Black Friday esse livro aqui. Tipo, o e-book tava mais barato. Tava, tipo, muito barato o e-book. Tava de graça, é verdade. O e-book tava de graça. E aí, eu comprei o e-book e aí eu sugiro ler no Kindle por causa do dicionário. Porque eu, pelo menos, quando eu leio um livro que tem muitas palavras que eu desconheço, eu fico cansada de, tipo, ir procurar o significado delas. Então, eu prefiro ler no Kindle, que você clica na palavra, tá ali o significado dela. Mas se você não é acostumado nesse tipo de literatura, numa literatura mais rebuscada, mais filosófica, eu não sugiro, tá? Tem outros livros, assim, que vão introduzindo filosofia aos poucos. Ele faz muita citação a outros filósofos, principalmente filósofos alemães, Nietzsche, etc. Então, assim, não é um livro para começo, tá? Se você nunca gostou de ler filosofia, coisas do tipo, não é um livro para ler agora, nesse momento. Pega uns livros mais introdutórios e depois lê ele. E essa é a dica. Eu dei 5 estrelas porque eu gosto. A única questão é, tipo, palavras rebuscadas, né? Isso é um pouco cansativo, né? E a filosofia devia ser algo que todo mundo tem acesso. E quando você deixa tudo muito complexo, apesar dela ser complexa pela sua essencialidade, né? Quando você deixa muito complexo, você tira as pessoas dessa literatura, né? Desse conteúdo, desse conhecimento. Então, assim, é só triste isso, tá? Que a gente, que é muito rebuscado e tal, podia ser um pouco menos, sabe? Mas, enfim, o mundo acadêmico preza pela forma, né? Gente, infelizmente é isso. Por último, gente, Menino Mamba Negra. Menino Mamba Negra foi o livro da tag desse mês. Só pra vocês terem ideia quanto eu demorei pra ler esse livro, tá? Porque eu não gostei. Então eu terminei esse livro que eu comecei mês passado, esse mês. E comecei esse e terminei esse mês. E lendo outras coisas juntas, tá? Não li só Menino Mamba Negra. Então, pra vocês verem como eu gostei desse e não gostei desse, tá? Só uma coisa, eu falei de linguagem. Uma coisa que eu acho que tem que ser exaltada nesse livro é que a autora prezou por buscar uma linguagem que é a linguagem dos jovens, então com muitas gírias e etc. Acho que a tradutora fez um ótimo trabalho, tá? Mas eu achei que forçou um pouco, sabe? Ficou muita gíria no negócio, entendeu? Tipo, eu não sei se eu era uma criança meio estranha, uma jovem estranha, mas eu não falava assim. Mas eu entendo e a língua, eu vejo a língua como algo mutável, né? A gente não pode esperar que todo mundo fale sempre da mesma forma. E não é errado falar como se fala nas ruas. É só a linguagem coloquial e eu não acho que a linguagem coloquial tem que ser totalmente separada da linguagem da literatura. Então, nesse sentido, eu acho que esse livro aqui, ele é interessante por isso, tá?
porque ela prezou bastante por uma linguagem jovem, apesar de eu ter achado forçado, mas é um ponto positivo. Beleza, Menino Mamba Negra. Esse foi o livro desse mês da Tag Inéditos. Esse é o mês da consciência negra, então eles mandaram um livro de uma autora negra, que o nome dela, que eu errei várias vezes num vídeo de unbox, mas é Nadifa Mohamed. E aqui nesse livro, ela vai contar a história do pai dela. Então, o pai dela, o Jama, ele ficou órfão muito cedo. Ele estava naquele cenário na Somália, na época da Segunda Guerra, e que os países africanos ainda estavam sendo divididos. Então, é basicamente assim, é um livro romance bibliográfico histórico. Então vai contando a vida dele e etc. Olha o tanto de marcação que eu fiz nesse livro, gente. Eu não consigo nem... Enfim, às vezes eu fico pensando que isso devia ser um vídeo só pra esse livro. Mas eu achei a escrita dela maravilhosa. Ela é muito poética no sentido de... ela traz características que não são da coisa, ou seja, por exemplo, ela tá falando de uma cidade, ela traz características humanas pra cidade, e tudo fica muito poético, entendeu? Tem várias frases fortes, tem uma cena muito, muito pesada, assim, que a minha garganta travou quando eu li essa cena, e eu tava tava no metrô, indo pra um café, encontrar uma amiga minha, e eu tava lendo, e assim, quase que eu passo mal no metrô, por ser uma cena muito forte. E como vocês podem ver, eu não sou uma pessoa branca, então, assim, já sofri racismo na vida, sei que por eu não ter o tom da pele retinto, nem muito escuro, eu sofro menos racismo do que outras pessoas sofrem. Mas eu já sofri e eu sei como dói. Não foram tantas vezes assim na vida, mas as vezes que aconteceram foi bem ruim. E aí esse livro é um tapa na cara, porque mostra o quanto racismo ele sofreu na vida, quanto a pessoa negra deixa de ser um não humano, sabe? Às vezes não é tratado como um ser humano. Enfim, é um livro muito, muito pesado. Assim, eu dei 4 estrelas e meia. Não dei 5 porque ele tem capítulos muito longos. O que acontece? A autora decidiu demarcar as partes do livro através do tempo e espaço. Aquela física. Ou seja, quando ele estava na cidade tal, no tempo tal. Então, acabou que alguns capítulos ficaram gigantes e eu não tenho muito tempo de ler na semana, então eu achei um pouco cansativo por isso. Segundo, o livro é muito, muito pesado, gente. Então, assim, ela tem uma escrita muito fluida. Eu poderia ter lido esse livro em 3, 4 dias, se eu quisesse, mas eu não tinha saúde mental mesmo de ler esse livro rápido. Então, eu parava... E aí, por a escrita dela ser meio lírica demais, às vezes eu tinha que voltar um pouco pra entender. Mas eu só tirei essa meia estrela pelos capítulos mesmo, porque eu acho que é um livro fantástico. É um livro que te leva pra África. Ele tem várias palavras, ele descreve muito bem as ambientações de uma maneira muito interessante. Que é uma coisa quando você descreve a ambientação de uma maneira chata. Não, a descrição dela são sensacionais das pessoas. Então você se sente viajando para a África, para a Somália, para a Eritreia, para todos os lugares que ele passou. Pela própria França, Londres, e etc. Você viaja com ele. É sensacional isso. Só que, enfim, algumas partes eu me perdi um pouco por não conseguir ler tão rápido. Assim, é um livro muito, muito pesado. Eu não indico pra quem é novinho demais, assim. Eu falaria, leia se você tem mais de 18 anos. Porque você tem que estar pelo menos com uma cabeça um pouco mais ajustada, assim. Pra não sofrer tanto. É muito pesado, principalmente se você não... Eu acho que se você não for branco, você vai se identificar muito, né? Se você já sofreu algum ato de racismo na vida, você vai se identificar muito. Então, assim, pra mim foi bem doloroso. Falei na terapia, chorei na terapia. Enfim. E eu queria até ler uma parte pra vocês, só que eu não sei se... Que é justamente a descrição da cidade. Cheio! Ó. Sarafindi era uma cidade segurando o fôlego. E, dentro de poucos meses, seria uma cidade fantasma com vira-latas dormindo em colchões
e guardando ossos nas cozinhas abandonadas. Se um lugar ao menos pudesse falar, ou uivar, ou latir um aviso... Em abril de 1947, as mulheres de Sarafindi colhiam azeitonas, davam à luz, tiravam água de poços e arranjavam casamentos como faziam havia centenas de anos em seu solo nativo. O solo em que estavam suas mães, seus pais e seus bebês mortos. Mas Sarafindi tinha um segredo. Durante o verão calmo, quente, um barril negro rolante, cheio de explosivos e combustível, rolaria pela rua de terra principal e pararia do lado de fora de Beit al-Daf. Depois da explosão, viriam homens carregando metralhadoras, ordenando que todos saíssem, destruindo as velhas casas de tijolos de barro com granadas. Então você vê aqui como eu gosto muito dela, como que ela dá uma persona para a cidade e fala das mulheres, né, colhendo azeitonas e parindo, né? Não sei se ela usa a palavra parir, acho que ela usa tendo filhos, enfim. Como vocês viram, tem várias palavras no idioma local e etc. A Tag mandou meio que um dicionário na revistinha. Eu acho que o dicionário podia ser, tipo, no final do livro, pra você ir consultando. Porque você não anda com o livro e a revistinha, né? Então isso eu achei que eles podiam ter pensado em botar junto. Mas é um livro, assim, gente, pra vida. Tem que ler mais de uma vez, assim, 4 estrelas e meio, quase 5, talvez 5 no meu coração. Mas, enfim, foi um baita livro, um baita aprendizado e, assim, formas de pensar, né? Principalmente nesse mês que a gente tem que pensar mesmo sobre isso. A gente deveria pensar todos os meses, mas acaba que a gente deixa pra pensar só no mês da consciência negra. Mas, enfim, esse vídeo já ficou grande demais. Vou deixar os links do que eu achar no box, se alguém quiser comprar. Link da Amazon, se você comprar por esses links, você não paga nada mais, mas ajuda o canal. E é isso, gente. Obrigada. Beijos e até mais.